Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas de novo a nosso ciclo de conferências. É um ciclo de conferências muito especial porque neste momento estamos dedicando precioso tempo para escutar as pesquisas produto do projeto coordenado pelo professor Teófilos. E é um ciclo de conferências que faz parte da comemoração dos 50 anos do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, financiado pela CAPES, y que nos apresenta un panorama bastante amplio y rico de pesquisas realizadas en distintos estados acerca de las mudanzas que exigió a pandemia, a recente pandemia de COVID-19, la judicialización da violencia contra a mulher no Brasil como un todo. Hoy continuamos esta maratónico ciclo de conferencias que, como mencioné en alguna ocasión, es casi una disciplina de posgraduación pela qualidade das apresentações e dos conferencistas, com duas convidadas do Nordeste do Brasil, duas ex-bolsistas de mestrado do nosso projeto, Karina França de Souza, da Universidade Federal de Sergipe, e Natália Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindas. Também nos acompanha a professora, desconectou, a professora Patrícia Rosalba, da Universidade Federal de Sergipe, e outros tantos colegas de vários estados, que agradeço muito a presença e a paciência por estar aqui. Juliara também, que foi uma das nossas conferencistas na mesa número 4, seja bem-vinda. Então, para dar início à nossa sexta mesa, Vulnerabilidades Sociais e Acesso à Justiça no Campo do Gênero no Brasil, a parte 2, damos as boas-vindas a Karina França de Souza, com sua apresentação. Você aqui de novo, a atuação do Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis de Acaraju, Sergipe, no enfrentamento à violência contra a mulher. É, Então, seja bem-vinda, Karina. Bem-vinda, Karina. obrigada. Desculpa, a palavra é sua. Bom dia, eu me chamo Karina França de Souza, sou estudante da Universidade Federal de Sergipe e o título do meu trabalho, né, Você Aqui de Novo, remete a um momento durante a minha pesquisa, né, que eu vou falar mais posteriormente sobre é, o atendimento, né, e as vivências práticas dentro da delegacia, do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Então, o título do meu trabalho se chama Você Aqui de Novo, a atuação do DAGV de Aracaju, Sergipe, no atendimento à violência doméstica contra a mulher. É, o Para introduzir, assim, é sempre importante ressaltar, né, a importância de se falar sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher atualmente no Brasil, né, com o quadro que vem se agravando, principalmente o que foi evidenciado no período pandêmico. E o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, né, que posteriormente, durante a apresentação, eu vou explicar melhor como funciona a divisão dentro desse departamento, ele é um espaço muito importante no acolhimento, né, desses casos, ele está ali na frente de receber essas mulheres. Pode passar o slide, por favor. É, Então, ele desempenha esse papel crucial, né, diante desses registros de casos de violência doméstica, como eu trouxe em 2023, foram registrados 258.941 casos de agressão nesse contexto. Pode passar. Então, essa pesquisa ela tem como objetivo geral analisar as práticas dos profissionais atuantes, os servidores, né, no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. É claro que acaba havendo um atravessamento da experiência das mulheres também, né, que procuram é, os serviços da DGV em busca de seus direitos. Então, como objetivo específico, eu pretendi, né, investigar as dinâmicas institucionais do DGV no atendimento das mulheres nesses casos de violência doméstica, né? Então, fiz uma análise das percepções dos profissionais, tratamento
sobre o tratamento desses casos, né, tentando avaliar também a eficácia das práticas institucionais, de que maneira essas mulheres são acolhidas, de que maneira os profissionais e servidores enxergam, né, a história, a situação daquela mulher, né, e para isso, pode passar. Eu busquei usar o método etnográfico durante o período de 16 de julho de 2024 a 20 de dezembro de 2024, onde ocorreu, né, a maior parte da pesquisa. Eu recentemente retornei ao campo para fazer mais algumas observações, entrevistas semi-estruturadas também, que eu havia planejado, e agora estou nesse momento de finalização, né, desse período. Então, ao todo foram 6 meses. Inicialmente, pretendia-se fazer essa pesquisa com um foco maior, né, em outras delegacias, mas acabou tendo de ser reduzido para o departamento, o DAGV, por conta da limitação do tempo do mestrado, também algumas limitações em relação a documentos oficiais que eu não pude ter acesso. Então, por causa dessas restrições, a pesquisa focou mais nessa parte etnográfica das entrevistas também. Então, os procedimentos, pode passar, por favor. Os procedimentos e os desafios, né, nesse campo da pesquisa, inicialmente, o contato com o campo foi facilitado pelas conexões, né, institucionais da minha orientadora, a doutora Patrícia Rosalva Salvador Moura Costa, e, como eu mencionei, não foi possível ter acesso a esses documentos oficiais, então, eu evidencio aqui, né, durante a apresentação também vou trazer alguns diálogos de autores que eu utilizei na minha pesquisa, inclusive a minha orientadora, a doutora Patrícia, e também o professor Roberto Cante de Lima, que fala sobre, que pesquisa sobre a polícia, né? Então, as contribuições, né, desses autores também, que vão vir durante minha dissertação, durante minha pesquisa sobre a necessidade de estabelecer uma relação de confiança, né, dentro da delegacia, e para poder ter um acesso melhor aos dados, né, investigativos. Então, também ressalto a importância, né, de proteger a identidade dos participantes, porque, no caso, eu usei nomes fictícios durante meu trabalho, e a postura, né, de reflexibilidade, de sensibilidade também, a própria imersão no campo, né, da etnografia foi muito importante para poder estabelecer essa confiança e estar de fato, né, vivenciando da forma mais verossímil possível a rotina do meu campo. Então, pode passar, por favor. Então, eu trago, acabei me equivocando aqui no slide, colocando capítulo teórico, mas, enfim. Então, eu trago um diálogo com alguns autores, né, para explorar as categorias de gênero. Vou dialogar com Butler, com a Margaret Mead também, porque a categoria de gênero realmente ela vai ressurgir em vários momentos durante as minhas observações, né, a respeito das percepções desses servidores, do, das vivências daquelas mulheres, né, sobre esse lugar de vítima, o lugar de gênero também. Então, vou dialogar com Butler, com Mead, com Bourdieu também, a Ellen Saffioti também, que vai falar da questão psicológica, os abusos físicos, emocionais, psicológicos. Pode passar, por favor. Que essas mulheres, né, vão estar vivenciando, então que foi observado durante a pesquisa. Então, a Lei Maria da Penha também ela é central, né, nessa análise do funcionamento, da eficácia desse atendimento dentro da DAGV. Então, a respeito dessas práticas de jurídicas penais, né, da violência doméstica,
Pode passar, por favor. Essas ações cotidianas da delegacia, né, foi observada essa reprodução das desigualdades mesmo, por parte dos servidores, por parte do funcionamento, né, interno, estrutural. Então, é possível verificar junto, né, da teoria, que corrobora também para minha observação, como a categoria, né, gênero, e essa estrutura patriarcal, ela vai atuar como esse instrumento de controle, né, de exclusão social, e acaba reforçando as hierarquias internas, apesar de ser um ambiente que busca solucionar e atender as mulheres vítimas, existe essa reprodução internamente ainda. E essa ampliação desse distanciamento, né, da instituição com as mulheres vítimas. Então, esses, essas observações, elas foram corroboradas, né, com várias teorias desses autores referenciados, como já mencionei, Patrícia Costa, Cante de Lima, Michel Missi também, o professor Teófilos também, enfim. Eu trouxe alguns aqui na apresentação. E pode passar, por favor. Certo. Eu acabei, na realidade, peço desculpa porque eu acabei enviando o slide que era da dissertação, mas basicamente eu iria mencionar também algumas coisas, algumas mudanças que ocorreram, né, durante a pesquisa, né, para quando, na minha última apresentação para essa que eu estou fazendo agora. Então, vou voltar só para falar mesmo do DAGV e de como funciona a estrutura, né? Então, ele é um departamento, como eu já mencionei, de atendimento a grupos vulneráveis, que tem o intuito de ampliar o acesso à justiça, dos grupos historicamente marginalizados. Ele fica no centro da cidade de Aracaju, aqui no bairro São José, e é, ele opera 24 horas, né? O expediente das 7 às 1 da tarde, que foi o período em que eu realizei a pesquisa, e os plantões seguem depois desse expediente. Então, ele opera 24 horas, feriados e finais de semana também. O DAGV atua em 75 municípios de Sergipe, mas a pesquisa foi realizada no DAGV de Aracaju, em específico, e ele surgiu como por conta das demandas, né, da reflexo das lutas feministas e a necessidade também de otimizar essa organização do atendimento a grupos vulneráveis, né? Então, pode passar, por favor. Como pode ver, a organização interna desse departamento, ele comporta várias delegacias, né? A delegacia de atendimento à criança, a delegacia de atendimento à mulher, que se focou mais a minha pesquisa, uma vez que é sobre violência doméstica contra a mulher, a delegacia de atendimento a crimes homofóbicos, raciais e de intolerância religiosa, e a delegacia de atendimento ao idoso e à pessoa com deficiência. Então, são 4 delegacias, um prédio de 4 andares, né, que cada andar diz respeito a uma delegacia. O terceiro andar sendo a DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher. Então, minha pesquisa ela minhas observações, elas ocorreram principalmente no térreo, né, e as entrevistas também se deram com servidores que atendem diretamente os casos de violência doméstica contra a mulher, então, majoritariamente no terceiro andar, no DEAN, no térreo, que foram realizadas as observações e as entrevistas, mas também nos outros andares, uma vez que existe uma comunicação, né, entre os setores, principalmente com a Delegacia de Atendimento à Criança, vítima adolescente também. Então, eu realizei as observações e as entrevistas com os servidores que atendem os casos de violência doméstica contra a mulher. Pode passar. Então, trouxe algumas imagens internas, né, do departamento.
essa parte diz respeito ao térreo, então tem as escadas, a porta ali da frente do DEAN. Pode passar. Essa visão interna da DEAN também, né? É, trouxe algumas imagens. Pode passar, por favor. Certo. É, e aí eu vou falar também sobre algumas alterações, né, na lei, na aplicação dos crimes de violência doméstica que houveram mais recentes. Então, anteriormente, quando eu dei início à minha pesquisa, ocorriam audiências de conciliação, né, no local, porém elas cessaram por conta, né, das alterações na lei. O crime de injúria também passava a ser crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o registro dos boletins de ocorrência dentro do departamento, eles se tornaram também, o número, né, também acabou aumentando por conta disso, uma vez que já não seria mais escolha da mulher vítima, né? Se aquele boletim seria registrado ou não, uma vez que a injúria se caracterizaria como um crime de ação pública incondicionada. Então, houveram essas mudanças internas também que eu destaco durante a minha pesquisa e posteriormente eu vou pegando as percepções dos seguidores, dos servidores também, quanto a essas mudanças. A equipe da EGV é composta por delegados, agentes, escrivães, profissionais de assistência social e psicólogos, que no caso é uma psicóloga, e estagiários. Pode passar, por favor. A Lei Maria da Penha, ela ressalta que ela exige, né, um treinamento contínuo para o atendimento humanizado. A triagem no DAGV ela é realizada principalmente pelos psicólogos, alguns agentes de polícia, em algum momento acabam realizando essas triagens também, ou então assistentes sociais, né? A distribuição dos boletins de ocorrência é realizada por um critério numérico, que vão distribuir esses boletins entre as 3 delegadas que atendem, atendem no local. E é, entre essas principais atividades, né, tem o registro dos boletins, as investigações, as aplicações de medidas protetivas, e, medidas protetivas de urgência também são aplicadas no caso do DGV, e o apoio durante esses processos judiciais, né? Então, primeiramente foi observado algumas ineficiências, né, operacionais, a falta de uniformidade nesse atendimento, questões estruturais e burocráticas também, pode passar. E nesse próximo slide eu trouxe um fluxo desse atendimento, né, da mulher, que vai em busca, né, do seu direito, dos seus direitos no DGV. Esse atendimento ele é perpassado por alguns desafios, no caso dessas mulheres, principalmente estruturais, quanto ao espaço. Falta de privacidade é uma coisa que foi constantemente observada, né, também, por conta da realização desses boletins, se darem, né, elas ocorrem junto da escuta também de autores. Então, a sala em que flagrantes, né, chegam no DAGV fica bem ao lado da sala dos boletins, também o espaço é pequeno, né? Então, constantemente, essas mulheres vítimas estão ali sendo expostas também, né, à presença de autores. Então, essa questão de privacidade também acaba reforçando essa vulnerabilidade dentro do departamento. Existe uma necessidade de que se repita, acabam muitas vezes essas mulheres tendo que repetir seus relatos, né, na recepção, na sala do boletim de ocorrência, depois posteriormente com as delegadas, né? Então é uma situação que colocam
coloca essas mulheres nesse lugar, né, de maior vulnerabilidade, de maior exposição. Então, ele realmente naturaliza o lugar, né, a estrutura acaba naturalizando um movimento ali de vitimização dessa mulher e de naturalizar aqueles acontecimentos, aquelas violências que elas são vivenciadas, né, como parte de um funcionamento cultural, social. Então, os servidores, né, acabam muitas vezes acho que questão de sensibilizar também, pode passar o slide. Questão de sensibilizar, de não estarem tão sensibilizados quanto antes, né, em relação a esses casos. É, então, acaba que essas mulheres elas vão estar passando, né, por essas situações e muitas vezes não são nem reconhecidas, né, dentro daquele atendimento que idealmente seria um atendimento, né, que busca é, acolher, ter uma compreensão mais profunda da situação daquela mulher que está num ciclo de violência. Então, foi observado muitas situações de descrença, culpabilização dessas mulheres. Elas chegam com medo, né, e temem sofrerem essas consequências maiores por estarem realizando por estarem prestando queixa. Então, o processo ali, né, da realização, da busca pelos direitos acaba se tornando algo que perpassa, né, todas essas dificuldades e colocam elas novamente naquele lugar de vulnerabilidade que vai questionar a própria eficácia, né, do lugar. Então, essa estrutura física, como eu já mencionei, ela dificulta essa confidencialidade dos relatos. Existem alguns problemas técnicos também no local, como quedas de conexão, que acabam atrapalhando o registro dos boletins. Então, constantemente, muitas mulheres ficam nesse lugar de espera também, essa a sensação, né, de que que os seus direitos eles não realmente estão acessíveis ali é constante por parte das mulheres que buscam o local. Pode passar. Então, um outro dado, né, que evidencia isso é a falta de empatia, muitas vezes em alguns atendimentos, o uso de uma linguagem que minimiza, que culpabiliza, que questiona também, né, que não passa não acredita, né, naquelas mulheres no relato dessas mulheres. Então, alguns comentários, atitudes machistas são comuns também, por vezes, é, algumas mulheres acabam sendo atendidas por servidores que não têm essa compreensão, né, desse ciclo, não têm esse preparo, que são pontos que eu trouxe também nas entrevistas, né, em relação ao preparo desses servidores, à capacitação. Então, também foi notado, né, a questão da desigualdade em relação às classes socioeconômicas, né? Existe uma burocracia constante também que dificulta esse acesso aos direitos, uma vez que a maioria das mulheres que passam por lá, elas não têm a compreensão total, né, de quais direitos são esses, até muitas vezes de entender o que foi que aconteceu com elas, se aquilo ali é de fato uma violência, né? Então, existe essa falta, essa desinformação, e a desinformação, ela existe também por parte dos servidores, né, que algumas categorizações de violência da Maria da Penha elas não são reconhecidos dentro do próprio DAGV. Então, as mulheres, principalmente as de classe socioeconômica mais baixa, vão enfrentar essas dificuldades em relação a conseguir, por exemplo, laudos psicológicos, por dificuldade de acesso, né, a profissionais da psicologia, que são cruciais, né, para os inquéritos e para o processo investigativo. Então, pode passar, por favor. Então,
Então, essa dinâmica de gênero, né, ela vai refletir, como eu já mencionei, essas práticas vão agravar o sofrimento emocional das vítimas também, acabam por agravar. É, e isso vai dialogando com alguns autores que eu já mencionei anteriormente. É, esses discursos, né, de revitimização, de essas barreiras institucionais, elas são evidentes, pode passar por favor, em, em alguns momentos que foram observados durante a pesquisa, né? Como eu próprio mencionei, eu mencionei no próprio título da apresentação, você aqui de novo, né? Foi um episódio que eu observei, né, de uns servidores questionando a presença de uma mulher ali no DGV, quando falou que ela tinha muitos processos, muitos boletins, e ela, né, respondeu a ele que a vida dela era muito difícil. E acredito que nesse caso específico também teve essa minimização, né, da situação. Ah, é uma questão de briga, né, e um filho que, no caso era o filho, né, cometendo violência doméstica contra a mãe. Então, um filho que não respeita a mãe. Então, existia toda uma complexidade ali da situação que acabava por ser ignorada, por esses servidores. Então, em outros momentos também foi observado algumas falas, como é, que agora vamos ter que iniciar tudo de novo, colo- é, dar início à medida protetiva foi uma decisão sua, então por que você está aqui de novo? Sobre mulheres que acabam retornando, e querendo retirar a medida protetiva por estarem dentro desse ciclo de violência, né, que dialogo também com o Stark em algum momento para falar sobre essa questão. Então, existe uma baixa compreensão desse local, por parte dos servidores, né, da mulher inserida nesse local, nesse ciclo, é, que acabam retornando por questões de dependência emocional, financeira, enfim. É, certo. Então, eu vou falar, né, ressaltar os impactos psicológicos dessas práticas institucionais que acabam agravando o sofrimento emocional das vítimas. E eu vou usar a teoria de Walker também, da Isadora Vieira, para falar dessa questão da violência psicológica, que é a violência que mais acaba por ser ignorada é, dentro do departamento. E esse ciclo de violência, eles são evidenciados, né, nesses relatos, é, como mostra na dificuldade das mulheres de romper, né, essas relações abusivas e a naturalização daquela vinda daquelas mulheres e culpabilização também por essas mulheres se manterem naquela relação, acaba que o foco não se torna o autor, o homem que está cometendo, né, esses abusos contra a mulher, mas a mulher que decide estar lá como essa divergência, né, desse foco por parte dos servidores é algo constante dentro do DGV. Então, a mulher sempre acaba sendo culpabilizada de uma forma ou de outra durante o processo desse acolhimento. Pode passar, por favor. E para concluir, né, esses desafios operacionais, essas falhas como eu mencionei, né, de capacitação em relação à estrutura, existem, claro, também servidores no próprio DGV que reconhecem essas falhas também e que tentam de alguma maneira quebrar esses padrões e ficou evidente também, né, durante as minhas entrevistas, né, que eu fiz mais recentemente, a divergência de opiniões, né, e de pessoas ali que compreendem mais, outras menos, em relação a esses ciclos de dependência, né? Porém, como um todo, ainda tem na maioria das vezes, a questão da culpabilização e da minimização do sofrimento é algo que geralmente
vai estar aparecendo durante esses relatos. Então, estou finalizando essas entrevistas agora nesse momento, na minha pesquisa, e pretendo expandir essas análises e aprofundar, com a teoria. E é isso. Muito obrigada.